Olá! Estamos aqui de novo com o nosso bate-papo com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com o Roberto Efrem. Roberto, da onde que tu é, meu querido? A gente está se conhecendo agora, eu nem sei. Da onde que tu é, meu querido? Eu sou de Recife, embora eu esteja morando em João Pessoa, mas sou de Recife. Que delícia, que delícia! Roberto, querido, seja bem-vindo. Eu te agradeço de coração, viu? Tu ter aceitado vir aqui conversar com a gente. E é uma comunidade, essa nossa comunidade aqui, é muito querida, muito envolvente. Eles vão adorar te conhecer. E eu vou deixar nos links dos comentários, vou deixar fixado o canal do YouTube que o Roberto está começando agora, com conversas a respeito do espiritismo, e quero que daí todo mundo vá lá te conhecer nesse teu canal. Roberto, me conta, como é que o espiritismo entrou na tua vida? Com detalhes. Detalhes. Tá legal. Boa tarde. Sua honra é toda minha de participar do teu canal, junto com os teus ouvintes, né? Fiquei muito feliz, eu venho te acompanhando o teu trabalho. Muito bacana. Legal. Para dizer a você como eu comecei na doutrina espírita, é bem interessante. Eu tenho que falar primeiro que eu estou contando hoje 59 anos, né? Em novembro eu estarei fazendo 60 anos. Já tomado a primeira vacina. Bem... Eu achei que tu está de aniversário hoje. Por isso que eu falei. Não, em novembro. 24 de novembro. Mas a doutrina espírita surgiu na minha vida através da minha querida avó, Elizabeth Alexandre Efrem. Elizabeth, ela é a mãe do meu pai e que teve a guarda minha e do meu irmão por alguns anos, né? E minha avó era espírita. A minha avó era espírita, chegou ao espiritismo por intermédio da mediunidade dela. Sim. E ela me pegou pelas mãos, eu tinha apenas 6 anos de idade. Que querido! Que é isso? 6 anos de idade. É por isso que eu sempre digo, né, eu sempre brinco, que eu nunca tive religião. Sim. Né? Eu nunca tive. E, inclusive, o nosso canal, Momento com Roberto Efrem, de início teria o título de Um Espírita Nada Religioso. Sim. Mas eu terminei repensando. Eu terminei repensando e botei Momento com Roberto Efrem. Então, eu cheguei à Casa Espírita, um neném ainda, né, de 6 anos, passei por todas as salinhas, né, de evangelização, que assim se chamava na época. Acho que eu entrei pela federação. Continua, né? Sim. Isso é uma coisa que tem que ser modernizado, Sim, né? Tem que ser modificado, revisto. Também acho. E aí eu entrei pela Federação Espírita de Pernambuco, né? Tudo o que você mais tem de conservador no espiritismo pernambucano. Né? E lá é muito conservador, muito. E de lá eu fui fazendo salinhas por salinhas. Ainda lembro da minha primeira evangelizadora, né? Passei por Cristina, Lúcia Souza, Iraci, Sandra Borba, Edilena Queiroz. Lembro de muitos, né, que foram meus evangelizadores na época. E aos 13 anos eu fui convidado para começar a treinar para ser evangelizador. Aos 13 anos, eu já era trainee das turmas menores. Né? Sim. E aos 13 anos, eu fiz a primeira palestra no salão imenso da Federação Espírita Pernambucana para mais de 600 pessoas.
Era Sério, assim Roberto? Com 13 anos? Sério, Ai, que coisa 13 anos. querida! Que Era assim legal! aquele menino que toda mãe suspirava para namorar com a filha dela. Que bacana! Então, eu tinha um cabelão aqui nos ombros na época, né? Bem garoto, bem novinho. E Sim! aí comecei os estudos. Agora, o interessante de tudo, né, para você ver o que é uma veia progressista, é Sim. que muitas coisas eu dizia, não está conferindo isso, não é? Isso Isso, não pode ser assim. isso não está com nada. Não está com nada. E eu fui estudar, só voltando um pouco no filme, Sim, eu fui estudar num colégio que pertencia à Matriz de São José, a uma igreja sim. católica, né? E isso eu tinha por volta aí de uns 8 anos, mais ou menos, o que foi um transtorno para a minha orientadora católica, né, professora de religião, Sim. que ela vinha falar de paraíso, eu dizia, não, mas não é bem assim, tia, nós somos espíritos. Nós desencarnamos e reencarnamos. Essa história de Adão e Eva é uma lenda. Imagino a confusão ali na Aí escola. mandaram, mandaram chamar a minha mãe para conversar, né? Então, minha mãe teve que trazer uma carta da federação dizendo que eu estava isento da aula de religião, porque eu já tinha, né, uma orientação religiosa, né? Que para Sim, o movimento espírita tradicional, o espiritismo é uma religião, né? Então, sim. então a federação mandou uma carta timbrada, né, me dispensando, se autorizando pelo meu Daí ensino tu escapou. religioso, e eu escapei de primeira comunhão, escapei de tudo, Sim. né? E a Federação Espírita, que foi sempre a minha casa, né, a Federação Espírita Pernambucana, com pessoas maravilhosas, com amigos maravilhosos, riquíssimos, né, que eu tenho um carinho. Alguns já até desencarnaram, né, já até partiram. Meu amigo do coração, Edson Caldeira, que foi presidente da federação por várias vezes, né? Uma pessoa que, embora tivesse uma formação muito rígida, mas comigo ele sempre me tratou com muito carinho, respeitou meus pontos de vista. Ele era rustenguista, né? E ele aceitava quando eu discutia com ele sobre Rustem. Eu dizia, Edson, não concordo, não entendo como você, um homem tão inteligente, pode dar crédito para esse advogado maluco É mais que forte, era o é. Rustem. O misticismo é mais Mas forte. eles eram mais forte, É mais forte. é mais forte. E aí eu fui crescendo, né? O Edson Caldeira, junto com o Enoque Amorim, que também já desencarnou, e um amigo João Evangelista, nós saíamos pelos interiores de Pernambuco, visitando os centros adesos, e eu iniciava a palestra, né? E Edson ficava do lado e dizia, se você não conseguir levar a palestra até o final, você para, não fica enchendo linguiça para o público, Sim, e sim. aí eu continuo a palestra. E aí aconteceu, isso eu contava aí já uns 14, 15 anos, quando eu fiz, era uma casa pequenininha, uma tapera, com uma janelinha do lado e, Uhum. e uma porta, né? Aquelas casinhas de portinha e janela, e Sim, sim. na frente da casa tinha um IP. E eu comecei a falar, era 1 hora e 30 minutos de palestra, Nossa, e que Edson me avisou, se você conseguir falar 20 minutos, está ótimo. Se conseguir mais, vai embora. E sim. eu olhei para aquele IP, eu parei de falar quando ele catucou minha perna dizendo que o horário acabou. Ai, que lindo! Tu foste. É, Essa foi, foi o teu debut nas palestras? Ou tu já tinha feito outras? exato.
Não, eu já tinha feito outras, né? O meu primeiro teste foi na própria federação, né? Sim, sim, que E legal. aí, quando eu comecei a visitar centros, para eu sair fazer palestras em nome da casa, então eu tinha que ter Sim. um acompanhamento, né? Ai, que Então foi bonito. lindo, A tua muito, muito caminhada foi bonito. linda, Roberta. A tua caminhada É, foi intensa, intensa. intensa. E É. mesmo Eu assim, sou tá. espírita de berço. É espírita de berço, com uma caminhada longa, extensa, bem bacana. E tu vê, né? Mesmo assim, tu não caiu naquela coisa do igrejismo, né? Tu conseguiu ficar dentro de uma coisa mais serena, assim, digamos, né? Sem o fanatismo religioso, né? Sim, eu sempre mantive uma linha progressista, né? Eu me lembro muito bem, eu contava aí uns 10 anos de idade, quando estava no carro com meus pais e estava se falando sobre Miguel Arraes, né? Você Ah, deve sim, conhecer, que estava no sim, exílio, o grande governador sim. Miguel Arraes, Lindo, e eu lindo. no carro, né, com 10 anos de idade, defendendo o Miguel Arraes. Oh, E aí o meu pai disse, o meu pai, querendo colocar medo, disse que aqui em casa não tem comunista. Ele estava passando em frente a um hospital do Exército. Se você não parar de defender a Raiz, eu vou lhe entregar aqui no quartel. Credo! Meu Deus, que pavor! É, A história do homem do saco, ele, né? exato. Ele queria me colocar medo, né? Na Até hoje as verdade. pessoas querem Né? colocar medo, né? Mas isso não me barrou, né? Isso não me Que barrou. Então, legal. mesmo dentro daquela ortodoxia do movimento espírita, muito fechado, que é um movimento federativo, eu consegui deslanchar. Quando eu Sim. estava com 17 anos, eu fui convidado pela Federação Espírita Brasileira para ir ao Lar Maria Teresa de Jesus, no Rio de Janeiro. Eu Hum, conheci um gaúcho maravilhoso chamado Aloísio, que desencarnou por HIV na época. Aloísio, e nós fomos fazer um curso para formadores de preparadores de evangelizadores. Eu era o mais novo do grupo. sim, Né? menino, 17 anos. Que Cecília lindo! Rocha, Nélia, Cecília Paiva. Né? Olha só que bonito. De Pernambuco foi Sandra Borba, Edson Caldeira, Odésia, Telzita. Éramos uma boa equipe escrevemos um livro infantil lá na época, né? Quer dizer, colaboramos, né? Então Sim, foi assim muito interessante. Então eu tive essa primeira fase da minha vida muito atuante mesmo dentro da doutrina espírita. E sempre mexendo e reclamando com as coisas, né? Isso sim, não pode sim. ser assim. Sempre Por que Kardec cutucando. escreveu isso? Eu tive que tomar uma série de passes, porque disseram que eu estava obsediado porque eu disse porque eu Sim, disse que nem eu tudo também. que nem tudo que eu disse que nem tudo que Kardec falava fazia sentido. Então, As pessoas se esquecem, né? Que Kardec foi um ser humano, né? Um ser humano, um sim, ser humano que tá desencarnado, que os espíritos que o ajudaram eram seres humanos. Enfim, a gente não sim, pode tirar a humanidade da codificação, né? Ser não humano pode, tem as não, suas. não pode. Não pode. O ser humano tem as suas É, coisas, tem as suas características. Kardec foi um homem inteligentíssimo, um garoto inteligentíssimo, né, estudando com Pestalozzi, com Brilhante. 23 anos já publicou 2 livros, então É era uma uma pessoa história maravilhosa. linda, uma história linda. Mas Agora, um ser humano, um né? ser humano, sabe? Ficar endeusando espírito, endeusando médium. Não dá certo, né, Não, não Roberto? pode. Não dá, não dá. Não, 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 não. A não. gente, E a o próprio gente Kardec não admitia isso, né, não, Su? não gostaria de ver esse tipo de coisa, de jeito nenhum. E aí,
tu foste indo dentro da doutrina de uma forma muito institucional, inclusive, porque tu estava dentro, né, das instituições. Como é que aconteceu essa mudança, digamos assim, de rumo? Porque tu continuou dentro da instituição por muito mais tempo? Ou tu logo se desligou? Não, eu continuei dentro da instituição, só que aos 21 anos eu casei, né? Eu casei Novinho, bem em novinho. 20... Novinho, garoto, eu casei em 20 de julho, em 21 de setembro nasceu meu primeiro filho, que foi assim algo que a ciência não explica direito, como é que ele nasceu em 2 meses de casado. Verdade? Então, Olha aí, ó. Coisas que a gente pode tentar até fazer com que a espiritualidade dê uma luz, né, a respeito. E nessa época aconteceu a primeira ruptura minha com a federação, né? Porque eu era evangelizador e quando Fátima engravidou, o diretor da federação na época, do DIGE, né? Me chamou e disse que como a minha namorada estava grávida e eu ainda não estava casado, eu ia ter que me afastar da evangelização. Não creio. Não creio. Aí eu tive que deixar de evangelizar. Não é possível, gente. Foi. Isso aí foi a minha primeira ruptura, né? Eu fiquei muito triste. Eu adorava evangelizar, né? Então, eu fiquei muito triste com isso e continuei fazendo as minhas tarefas de divulgação, visitando os centros, Sim. mas fui me afastando aos poucos, né? Sim. E depois, logo depois de uns 5 anos, eu mudei de empresa, eu fui convidado por uma empresa do Rio de Janeiro para trabalhar cobrindo o norte e nordeste do Brasil. Então, eu ficava viajando e visitava os centros pelas cidades do Nordeste que eu visitava, né? Sim. Então, Salvador, Aracaju, Natal. Então, eu, de alguma forma, mantinha a minha ligação, mas cada vez um pouco com o pé fora. Se distanciando. E distanciando. Quando foi um belo dia, eu fazendo o Evangelho no Lar, que na época eu fazia, né? Nessa época, depois eu parei de vez, eu já estava com os meus filhos aí com 16 anos, o mais velho, 13 o mais novo, e lendo o Evangelho, o meu mais velho, meus filhos, eu sou pai coruja, né, mas todos dois muito estudiosos. Sim. Então, quando estava se falando sobre riqueza, patrimônio, terra, o mais velho disse: pai, esse negócio está muito arcaico, esse negócio está muito para o dono das terras, é isso mesmo? Está certa essa leitura? Né? Muito século XIX, né? Muito século XIX, né? E foi aí quando eu comecei a olhar, não com o olhar do espírita ortodoxo, né? Mas com um olhar mais amplo, foi provocado pelos meus próprios filhos. Eu digo, essa história aí realmente não está conferindo, não. Né? E algumas outras questões do Livro dos Espíritos também, que eu digo, não, está muito eurocêntrico isso. Né? Exatamente. A gente tem que contextualizar a coisa, né? E não tentar ficar revivendo. Aquilo valeu como marco do século XIX, mas a gente não precisa ficar trazendo aquilo para tentar reviver no século XXI, né? Acho que é meio desgastante até, não fecha. Exato. Né? Não fecha. E aí tu conseguiste fazer a guinada. Sim, e aí depois de um tempo, né, eu já fui convidado, isso aí já agora bastante tempo depois,
eu fui convidado pelo meu amigo que você conhece bem, Alexandre Júnior. Ah, que é um querido, sim, em Recife, né? Um amigo querido, um irmão, né? Posso dizer Agora que é tu um está em irmão Recife? dele. Agora tu está em Recife? Não, eu agora estou morando em João João Pessoa. Pessoa, sim, sim. Em João Pessoa. O Né? Alexandre é de E Recife. aí, Alexandre é de Recife, mas eu estava em Recife. Eu sempre fui muito inquieto, né? Então eu passei alguns anos fazendo de João Pessoa a Recife a trabalho, né? Sim. E Alexandre teve um contato comigo importante na época que eu ainda era da federação, para nós tentarmos fazer uma unificação do movimento espírita em Pernambuco. Olha que é uma coisa bem difícil. Curioso, Né? Interessante isso. Então, na época, nós conseguimos marcar um encontro com a presidenta da federação, na época, que eu prefiro não citar o nome. Sim. Mais outras pessoas da Comissão Estadual do Espiritismo, né? Que são casas opostas, com os centros adesos, cada uma com os centros adesos, e no passado elas não conversavam, né? E tentamos fazer essa aproximação. E aí nasceu a grande amizade minha, de Alexandre e de outros. Que maravilha, que maravilha. Aí, como nós fomos boicotados, porque a ortodoxia é muito forte, né? Sim, Depois de um tempo, Alexandre estava pensando em criar o Ágora, quando entrou em contato comigo e me convidou, digo, tô pronto, vamos lá formar o Ágora. Ai, que coisa legal! Tu participa do Ágora, então. Muito legal. Não, participei, mas hoje eu não participo mais, embora o carinho, o amor que eu tenho pelo Ágora é imenso, é enorme, mas eu quis cortar qualquer vínculo institucional, mesmo progressista, com o movimento espírita. Sério? Tu quis fazer uma ruptura geral, forte. Tu tá numa fase... Então, a gente, às vezes, precisa disso, sabe? Cortar algumas coisas para, quem sabe, renascer e florir de uma outra forma, né? De uma outra maneira. É tanto que o momento com Roberto Efrem, eu falo de espiritismo, porque não tem jeito de não falar, as pessoas me provocam, né? Sim. E falo também sobre a atualidade, né? Não tem como, nesse momento que nós estamos vivendo, não chamar as pessoas à consciência, né? É ótimo. Então, é ótimo. Então eu faço as duas coisas no momento com Roberto Efrem, né? Nós precisamos. Embora com todo carinho pelo Ágora, né? Que é um coletivo progressista maravilhoso, lindo, lindo, que dialoga com as causas sociais à luz da doutrina espírita, né? E isso tem esclarecido muita gente. Olha, depois dessa época, dessa pandemia, com esses coletivos que surgiram na internet, eu posso dizer que os centros espíritas perderam já a sua grande força jovem, né? Que tem capacidade de aquecer. Eles perderam. Eu acho. É como se nós tivéssemos mostrado para as pessoas a possibilidade de ser espírita, de cultivar a sua espiritualidade sem precisar estar ligado a um centro espírita. Não há essa necessidade. Nós podemos ser espíritas sem ter essa ligação, digamos assim, institucional, né? Com um centro, com... Sim. Podemos... E esse trabalho que a gente está fazendo, Roberto, esse trabalho é um trabalho espiritual. Entende? Sim. Quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente toca as pessoas, a gente está fazendo também um trabalho espiritual. No teu canal, tu vai estar exercendo a tua espiritualidade, tu vai estar tocando as pessoas. É uma forma de... Você ter uma ideia, na última fala minha, eu comecei com o Cão de Lavas. Ah, lindo! Estava falando com ele semana passada. Do nosso amigo Sérgio Aleixo, né? Então,
eu pedi licença a ele, eu tenho lido sempre uma poesia, e agora eu introduzi no meu canal também Deus e Política, de Ana Laurindo, né? Isso, então, é isso aí, falar sobre então as coisas, exato, falar sobre política, falar sobre esse momento tão terrível que a gente está vivendo, né? Tão terrível. claro, claro. E que a gente precisa unir as nossas forças e ocupar espaços, né? Ocupar espaços, porque a direita conservadora, os espíritas muito conservadores e apoiadores do inominável, esses ocuparam muito bem os espaços. Estão em todos os espaços. Sim. Agora Sim. é a nossa vez. É a nossa vez. É claro. E outra coisa, né? A veia política não nos tira, não subtrai a doçura do amor. A gente pode falar muito bem de amor, de carinho, porque, na verdade, tudo o que nós somos, toda a nossa Constituição, é uma expressão máxima do querer, do amar, do sentir, não é? De ler uma poesia, né? Eu tenho aqui sempre do meu lado uma poesia maravilhosa, você deve conhecer bem, Flor Bela Espanca, né? Que caminha comigo, né? Então, eu fico triste quando algumas pessoas, até que são progressistas, né, dizem para mim: você não é espírita. Me dizem isso. Eu fico rindo, porque eu não leio, né? Inclusive, eu morri de rir quando eu assisti o seu programa e me perguntaram por que você não lia o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí eu dizia, mas eu não leio mais porque eu não sou religioso. Né? Eu também não sou religioso. Eu adoro o livro dos médiuns, né? Está aqui juntinho comigo, né? Então, é Kardec falando para a gente do que é a doutrina espírita, né? Sim. Respondendo o que é espírito, respondendo o que é a comunicação do mundo invisível com o nosso mundo material. E, em certa densidade, esse mundo invisível que está próximo a nós, ele também é material, em outra dimensão de matéria, né? Mas os ortodoxos não conseguem perceber essas nuances, né? Não conseguem. São religiosos, amém, né? Até Sérgio Aleixo fica um pouco bloqueado comigo, porque eu digo: Sérgio, eu não sei o que faz tanto padre naquele evangelho. Sabe, eu aprendi, eu desenvolvi em mim, dentro de mim, né, uma fórmula, que é aquela fórmula de deixar as pessoas livres. E eu só quero que me deixem livre também. Eu jamais vou recriminar alguém se a pessoa for um espírita religioso, se fizer todos os rituais. Eu acho lindo, sabe? Desde que não me obrigue a fazer isso também. Certo. Entende? Eu acho que o respeito, porque tem pessoas que entram realmente ali no meu canal, menino, tu precisa ver as coisas que me dizem. É impressionante. Teve um agora, bem famosinho até, um senhor respeitável, né? Que entrou ali no meu canal e disse que eu tinha que ter nascido muda. Olha se isso é coisa. Eu vi isso. Eu li isso. O bom é que os queridos ali que comentam ali no canal, eles vão ali, me defendem, e a coisa mais querida ver, sabe? Mas eu fico assustada de ver uns troços desse. Pensa, uma pessoa chegar para alguém que não conhece e dizer: olha, tinha que ter nascido muda. Credo, que coisa agressiva, coisa grossa, coisa estúpida, né? É estranho, né? É estranho. Horrível. E uma pessoa dessa se diz em plenitude espírita, né? Sim! Faz videozinho ainda falando de evangelho e tudo mais. Sabe, é muito deprimente. Então, eu respeito
a forma que cada pessoa leva a sua espiritualidade. Eu acho que existem 1000 formas, sabe? 1000 formas de levar. Agora, eu acho que à medida que a gente respeita, a gente também quer ser respeitado, né? Se eu não sou religiosa, eu não sou ateia, eu acredito em Deus dentro daquela explicação de que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema. Eu acredito nisso. Para mim, basta. Eu não preciso ficar, sabe, ficar cutucando isso todo dia. Não preciso. Para mim, tá bom. Não precisa. Até porque é uma coisa que vai muito além da nossa capacidade de explicar e pensar, né? As pessoas ficam meio perturbadas comigo, porque quando eles falam assim, não, mas que Deus vai nos proteger, eu digo, não, Deus não vai proteger nem a mim, nem a você, Deus não vai proteger a ninguém. Usa máscara e toma vacina, né? Mas Deus vai proteger que eu não vou morrer de Covid. Eu disse, Deus vai proteger só você. E os 420 mil que morreram, ele não protegeu? Não, pelo amor de Deus. Então, acredito plenamente numa lei maior, universal, que nós estamos inseridos nessa lei, e essa lei, uma vez formatada, nós estamos nos transformando constantemente. Né? Leon Denis é que fala belíssimamente disso. Lindo. Né? Leon Denis, para mim, eu sou fã de Leon, sou fã dele. Né? E principalmente naquela fala que ele diz que nós dormimos no mineral, né? Nós sonhamos nos vegetal, acordamos no animal e vivificamos no hominal. Isso é lindo. Lindo. Todo um processo evolutivo. De transformação. Todo, né? E a gente está nesse processo... Não foi à toa que lá... Desculpa. Não, eu estou dizendo, não foi à toa que Lavoisier disse que nada se perde, né? Tudo se transforma. Exatamente. E esse processo é contínuo, né, Roberto? Esse processo de melhoria nossa, de evolução. Todo dia a gente está melhorando. Todos os dias. Sim. Todos os dias. A gente está aprendendo alguma coisa, trocando alguma experiência, lapidando alguma característica da gente, né? É diário esse crescimento nosso. Essa mudança. Muito Agora, lindo. uma coisa, Su, uma coisa que a gente precisa chamar atenção, né, nos nossos coletivos, nos nossos grupos, nos nossos canais de YouTube, né, que ao contrário do que se pensava, que nós fazemos uma carreira de transformação íntima e vamos assim nos melhorando um a um individualmente, é que se essa melhora não for coletiva, não for social, né? Essa coisa se eu não preparar, exato, se eu não preparar hoje um mundo melhor aqui, quando eu reencarnar, vou encontrar o quê aqui? Por isso que isso passa pela política, né, Roberto? Não existe, não existe uma sociedade que melhore sem a política. Não existe. Pelo menos nesse estágio que nós estamos, não existe. Então, exatamente, não tem como nós não falarmos de política, de justiça social. Né? Não tem como. Sim. Daí precisamos separar bem as coisas. Né? Só quem está num pedestal assim, que se acha inatingível para dizer que não vou falar de política. Não, por favor, né? Por favor. A política, ela faz parte da nossa vida. Eu só queria te perguntar, Roberto, nessa tua caminhada toda, qual foi o primeiro momento assim que tu começou a ouvir falar dos espíritas progressistas? Quando foi que aconteceu? Quando o Alexandre te procurou, eu acho que já estava acontecendo o movimento, né, de espíritas progressistas. Nós fomos um dos primeiros canais no Brasil, né, o Ágora. Eu acho que sim. Depois começamos a descobrir os Girassóis em Fortaleza, né? Depois veio o Sejus. Exatamente. E nenhum de nós nos conhecíamos, né? Ninguém se conhecia. Que legal isso, né?
E o muito legal foi quando nós começamos a descobrir que não estávamos sozinhos, né? Que existiam outros e começamos a nos comunicar. Isso foi muito bom, né? Muito lindo, muito lindo. Foi excelente. Nós estamos vivendo um momento muito lindo, muito promissor, muito forte, na verdade, muito forte. Que legal. Roberto, eu adorei falar contigo, adorei te conhecer. A gente, tipo assim, essa vida de internet, a gente às vezes comenta aqui, vê uma coisinha ali, mas a gente não consegue fazer isso, né? Que é uma conversa, um diálogo. Adorei, muito, muito obrigado. Para a gente encerrar essa nossa conversa, eu quero te pedir que tu deixe uma mensagem de amor, porque eu acho que todos nós, né? Esse momento tão difícil, esse momento tão pesado que a gente está vivendo, precisa disso, precisa de amor, né? De solidariedade, fraternidade. Faz isso para a gente encerrar o nosso bate-papo. Faço sim. Eu vou começar esta mensagem final de amor com Fernando Teixeira de Andrade, que nasceu em 1946 e desencarnou em 2008. Muitas pessoas confundem algumas coisas dele com Fernando Pessoa. Mas Fernando Teixeira, ele disse: há um tempo em que precisamos deixar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo, desistir dos velhos caminhos que sempre nos levam aos mesmos lugares, e chegou a hora de fazer a travessia. Se não ousarmos fazer a travessia, vamos ficar à margem de nós mesmos. Então, com todo esse momento de lutas, de momentos políticos, nós não podemos esquecer que somos frutos do amor, que a explosão e transformação do orbe terrestre, até chegarmos à condição inteligente, repassa por transformações de carinho, de amparo e de amor. O caminho nosso para transformarmos, mudarmos, é através do amor, do respeito mútuo. Foi muito bom estar com você, eu te agradeço muito. Muito obrigado, querido. Que coisa linda, que coisa linda. Não é à toa que o nome do canalzinho que eu tenho se chama Espiritualidade, Natureza e Poesia, porque a gente precisa muito disso. Muito, muito obrigado, viu? Fica bem. Muito bom, querida. Fica em paz. Um abraço para você. Um abraço para ti também. A gente se vê por aí. Um beijo, querido. Vamos nos ver sim. Um beijo, querida.